A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje e compreender o motivo pelo qual Jó sofreu tanto. Porque a Bíblia nos mostra um grande sofrimento na vida desse homem. Que Satanás colocou tumores da planta dos pés até o topo da cabeça de Jó. Jó perdeu todos os filhos que ele possuía e todas as suas propriedades. Então nós vemos ali naquele livro um sofrimento difícil de imaginar. Mas por quê? Qual foi o motivo de Deus ter permitido que o diabo tocasse em Jó daquela maneira? A Bíblia nos ensina de forma clara que não foi sem motivo que Jó precisou sofrer tanto. Nós vemos que Jó não conhecia a Deus de fato. Ele mesmo diz no capítulo 42 que ele falou de coisas elevadíssimas que ele não compreendia. Ele diz: antes eu conhecia a ti, Senhor, apenas de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Então a Bíblia também diz que o povo dele perece ou é destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento do povo de Deus custa muito caro. Nós precisamos todos os dias meditar na palavra do Senhor, conhecer, examinar as Escrituras, para que possamos compreender a vontade do nosso Pai. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz que não devemos ser insensatos, mas compreendermos qual é a vontade de Deus. Então, Jó precisava conhecer a Deus. Nós vamos ver aqui que Jó também se considerava mais justo do que Deus. Nós temos que entender que 4 amigos de Jó foram seus conselheiros. Foram Elifas, Bildade e Zofar e Eliú. Eliú foi um jovem que foi feliz em sua repreensão quando ele foi aconselhar Jó, enquanto Elifas, Bildade e Zofar não foram felizes. E por isso Deus repreendeu esses 3 amigos de Jó, e o próprio Jó precisou oferecer sacrifícios para limpar, para a purificação dos pecados desses 3 amigos. Mas Eliú não precisou que Jó oferecesse sacrifício pela sua vida, porque Deus aprovou a repreensão de Eliú. E olha bem o que esse jovem disse a respeito de Jó. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Então aqui Eliú está dizendo para Jó que ele estava afirmando que o pecado de Jó tinha mais valor que a sua justiça diante de Deus, porque não serviria de nada Jó ser justo, uma vez que Deus estava imputando injustiça a ele. Olha bem as palavras de Jó. Ele diz assim: estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Então, Jó está dizendo que ele não tinha culpa, ele não tinha pecado algum,
mas Deus estava procurando inimizade contra ele. Jó está dizendo que Deus estava atribuindo culpa a ele, mesmo que ele não tinha culpa alguma. Veja bem como Jó tinha um senso de justiça própria muito grande. Ele se considerava um homem muito bom, tão bom que ele não tinha falha alguma, mas Deus, de forma injusta, estava atribuindo culpa a ele. Olha mais o que ele vai dizer. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Olha bem as coisas que Jó declarou, seríssimas, dizendo que agradar a Deus não tinha lucro algum, porque ele imaginava no coração dele que tudo aquilo que ele estava enfrentando e passando era porque Deus estava desejando o mal para ele. Porque ele diz aqui: Deus tirou o meu direito. Ou seja, ele se considerava mais justo do que Deus. Ele estava querendo ensinar para Deus como deve ser agir em justiça. E olha o que Deus vai dizer agora para Jó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse que escurece o meu conhecimento, os meus planos, os meus projetos? É isso que Deus está dizendo aqui. Que Jó não conhecia, não sabia do que ele estava falando. E por isso o próprio Jó, no capítulo 42, vai dizer que ele falou de coisas elevadíssimas, coisas que ele não conhecia, porque de fato ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Quando nós não nos dedicamos em conhecer a vontade do nosso Pai, o que ele pensa a nosso respeito, o amor que ele tem por nós, a justiça que ele tem, porque ele é um Deus justo, ele é um Deus que cuida daqueles que aceitaram a Cristo, que foram justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que confiam nessa justiça, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas. E nós devemos confiar nessa justiça de Deus, que Ele ama os seus filhos e Ele não atribui culpa àqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer também o temor do Senhor, que de Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne colhe destruição. Paulo também diz no capítulo 8 aos Romanos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós precisamos conhecer o Senhor, a vontade dEle, a palavra dEle, para que possamos caminhar nessa vontade. E Jó não compreendia isso. Nós vamos ver aqui que Jó também foi ingrato. Ele disse assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Então Jó desejou que fosse um aborto, que ele fosse um aborto oculto, aquele que nem a mãe sabe que abortou. Ou seja, ele não glorificou, não valorizou a vida que ele recebeu da parte do Senhor. Mas é claro que esse homem, ele se arrependeu, ele reconheceu. Quando o Senhor falou com ele, ele reconheceu o seu erro, se arrependeu, orou pelos seus amigos e foi curado,
foi restaurado 2 vezes mais. Mas nós vemos o prejuízo que há em não conhecermos o Senhor. Olha mais o que a palavra diz. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Então Jó estava condenando a Deus para se justificar, dizendo que tudo aquilo que ele estava enfrentando era de responsabilidade e culpa de Deus e não dele próprio. Por isso, nós nunca podemos pensar que Jó passou por tudo que ele passou sem causa, sem motivo, porque nós estaremos atribuindo o mal a Deus, como se Deus tivesse prazer em tanto sofrimento na vida de alguém. E Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Porque Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Se um filho pede pão, o pai dará uma pedra, ou um peixe, uma serpente? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então devemos entender, conhecer a bondade do nosso Deus. No capítulo 5 da primeira carta de João, verso 18, diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o diabo não tem que tocar nos filhos de Deus. Se ele o faz, é porque nós, de alguma maneira, não estamos observando a palavra do Senhor, porque nós ainda habitamos em um vaso de barro e precisamos crescer na fé, precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Então a Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo. Nós nunca podemos pensar que Deus teve prazer ou que foi sem causa o sofrimento que Jó enfrentou. Mas é claro que Deus queria honrar Jó. Ele queria fazer com que Jó crescesse e fosse abençoado 2 vezes mais. A Bíblia diz que Jó viu os filhos dos filhos dele até a 4ª geração. E não houve mulheres tão belas como as filhas que Jó teve depois da tribulação que ele enfrentou. Então Deus mostrou a sua bondade, a sua benignidade a Jó. Porque a Bíblia diz que Deus faz distinção entre o ímpio e o justo. Deus não trata da mesma maneira o ímpio e o justo. Ainda que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia diz em Lucas que Jesus disse que o Pai é bom e é benigno e misericordioso até para com os ingratos e maus. Então Deus é sempre bom. O homem é que não anda muitas vezes nos caminhos do Senhor, então por isso o mal acontece. E quando nós também precisamos de alguma correção da parte do nosso Pai. Mas Ele não nos deixa ser provados além do que podemos suportar. Juntamente com a aprovação, Ele nos dá o escape, porque Ele é fiel. É assim que a Bíblia diz. Vejamos mais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, quando Deus enviou as pragas contra o Egito é uma figura do mundo hoje para a igreja. E aqui está dizendo que nenhum cão rosnou quando Deus feriu os primogênitos do Egito, para que nós saibamos que Ele faz distinção entre os egípcios e os israelitas, ou seja, entre o mundo e a igreja. Também vai dizer assim a palavra em Malaquias:
Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, quando Deus derramar o seu juízo sobre a terra, aqui está dizendo que o povo dele verá outra vez que ele faz distinção entre aqueles que servem a ele e aqueles que não o servem. No Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à direita dessas pessoas, e elas não serão atingidas, mas somente com os nossos olhos nós veremos o castigo dos ímpios. Então vejamos como Deus, ele ama os seus filhos. Ele não tem prazer, volto a dizer, na morte do ímpio, no sofrimento do ímpio, mas o fato de uma pessoa não andar na vontade, na palavra de Deus, ela sofre com as consequências disso. Também diz mais: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Olha bem, até mesmo em relação àquilo que nos pertence, o Senhor está guardando. Davi foi um homem que entendeu bem essa distinção entre o justo e o ímpio, algo que Jó não entendia antes da tribulação que ele enfrentou. Olha o que Davi disse: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. A desgraça matará os ímpios. Então olha como muitas são as tribulações dos justos, mas Deus os livra de todas. E os ouvidos do Senhor estão atentos aos clamores dos justos, mas o infortúnio, a desgraça, matará o ímpio. Quando Jó disse que de nada valia a justiça dele, ele chegou a dizer que de nada valia agradar a Deus, porque ele estava passando por tudo aquilo. Esse foi um grande erro na vida de Jó. Mas, como eu disse, Deus sabia que Jó iria se arrepender. Jó tinha um coração quebrantado, que reconheceu que ele não conhecia a Deus, mas depois de tudo que ele enfrentou, ele passou a conhecer a misericórdia, a justiça, a bondade do nosso Deus. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.